Oi, pessoal. Aqui é o Cosmo, mais uma vez com vocês do Crono e você, e a gente muito feliz de estar com a Cláudia, gente. Ela é Cláudia Adriana, porque outro dia eu quase dei um furo porque eu misturei os dois nomes, porque a semana passada a gente entrevistou a Adriana do Desacelere, esse grupo incrível de mulheres, tá? Que sábado agora, dia 30, vai estar se apresentando de um jeito muito especial, num projeto fantástico que se propõe a desacelerar, mas eu brinco com elas que a gente desacelera para acelerar no futuro. Cláudia, queria muito que as pessoas te conhecessem. Fala um pouco de você, se solta, conta, fala. E vamos lá, vamos continuar, começar a mostrar para o povo o que é, quem é a Cláudia e o que é o Desacelere. Então, olá pessoal, eu sou a Cláudia Adriana, né? Como já foi dito, e eu sou terapeuta integrativa, já estou nesse caminho aí há bem uns 20 e tantos anos, tá? E há 15 anos eu resolvi eh, trocar com as pessoas esse transbordar do autoconhecimento, da expansão de consciência, e comecei a trabalhar com constelação sistêmica e familiar. Inclusive outras e outras técnicas, tá? De terapias breves. E dentro da constelação, eu dei uma grande virada de chave, inclusive filosófica, na minha própria vida, onde eu consegui ressignificar padrões que eu vinha repetindo, ressignificar crenças, ressignificar ideias que eu trazia que nem sequer eram minhas. E eu descobri e trabalhei muito isso a partir da liberação da minha ancestralidade. E nessa vida aqui, né, neste lugar aqui, trazido da infância, eu percebi que eu tinha muitas, mas muitas coisas que eu honrava os meus pais. E principalmente aquelas que eu mais detestava, que eles faziam, que acontecia, que eu não gostava deles e por conta disso, daquilo. E era esse padrão que eu levava para a vida. E a partir do pensamento sistêmico, eu entendi, né? E trabalhei mesmo, e foi uma grande mágica, lógico que não, mas foi uma grande mudança na minha vida, porque olhando para os meus pais como pais, né? E deixando com eles as coisas que não eram confortáveis para mim, mas entendendo que eles me deram o suficiente, eu pude tomar a minha própria vida. E tomando-os. É muito, muito, muito interessante. E é isso que eu vou abordar dentro do nosso assunto lá no Desacelere. Porque às vezes a gente fica tão acelerado, tentando descobrir como fazer, o que que eu tenho que fazer, o que que eu tenho que fazer para ser essa pessoa incrível que eu quero ser, mas não acontece. E às vezes é um olhar que está lá no seu sistema, que não é nem teu, e que você pode soltar e se liberar. É isso. Adorei. Cláudia, tem uma coisa que eu queria muito trazer aqui, que é o seguinte: constelação, hoje é uma palavra que está de boca em boca. Inclusive, depois que ela virou uma pique, né, dentro das que o SUS até hoje transformou numa coisa legalizada. E eu queria muito que você falasse para as pessoas o que é a constelação, porque existe um misticismo que as pessoas atribuíram às práticas integrativas que não existe, tá? Então, traz um pouco dessa realidade para o pessoal, por favor. Exatamente. A constelação sistêmica e familiar, ela é uma terapia breve, mas é uma terapia vinda de onde, gente? Ela é milenar, né? O pensamento sistêmico, já esse trabalho com o olhar para os antepassados, é de sempre. E Bert Hellinger, que era um teólogo, ele começou a fazer observações dentro de uma tribo africana. E aí ele foi trazendo o quê? Ele foi compilando matérias, né? Foi compilando coisas que já existiam, principalmente a psicoterapia, que ele já namorava muito o psicodrama. Ele leu, né, e vivenciou, experienciou Jung. Ele leu, experienciou Freud.
né? Na época, estava acontecendo o início do psicodrama, onde, eu não vou lembrar o nome agora, sinto muito, né? Mas onde a terapeuta trazia o quê? Pessoas se movimentando dentro de um espaço para representar aquilo que estava acontecendo com o paciente. Então, você vê que é uma junção de vários temas, ele é filósofo, então ele também buscou na filosofia, e a filosofia é da vida toda. E aí ele juntou esses saberes e trouxe o nome de constelação sistêmica e familiar. Por quê? Porque nesses saberes ele compila três leis que lá nas observações na tribo Zulu, ele fala assim, nossa, eles obedecem uns ciclos, né, umas leis, e funciona muito bem para eles, independente da situação social, mas a situação emocional pode ficar muito bem. A lei do pertencimento, que todos pertencem ao sistema. Então, se tem alguma exclusão no sistema, já dá um emaranhamento. Então, todos precisam pertencer. A lei da hierarquia, que todos que vieram antes têm precedência. E a lei entre o dar e o tomar, o dar e o receber. Mas esse receber é quando eu disse ali mais para frente, mais para trás, do tomar. Que é isso? Trazer para o meu coração, trazer para a minha realidade, trazer. Quando a gente fala em perdão, a gente está falando em tomar. Porque eu olho para aquela situação que aconteceu e eu tomo ela como assim, é aquilo que o outro pode, é aquilo que é o suficiente, e mais do que aquilo, sou eu que tenho que fazer. Porque eu já trago o entendimento, eu quero mais, então quem quer mais? Sou eu. Então é minha responsabilidade. Estou falando no meu respeito. Não posso dar a responsabilidade daquilo que eu quero para alguém. E é muito legal isso. E essas três leis, né, e depois a gente traz mais algumas do pensamento sistêmico, que é o tempo e espaço, né, que o tempo e espaço não existe, e aí fala assim, nossa, mas isso é místico. Não, gente. O tempo e espaço não existe porque o cérebro, ele não vê passado e nem futuro, ele vê o agora. Então, se eu estou repetindo um padrão, por exemplo, eu escuto dos meus pais, dos meus avós, dos meus tios, dos meus tataravós, que o peixe, né, deve ser colocado no forno e cortado o rabo, independente de tamanho de peixe, e eu não sei por quê, mas está todo mundo fazendo, então eu vou repetir. Isso é um presente, isso é um agora. E o cérebro está entendendo isso. E depois eu vou investigar por que é que isso acontecia, o que, que a tataravó lá fazia. Não, o forno dela era pequeno, o peixe era muito grande, ela cortava o rabo do peixe. E aí podia fechar o forno? Olha só. E às vezes a gente cria coisas, ou então fica fixo naquilo e se torna o quê? Uma coisa presente. Por isso que não existe tempo e nem espaço, entende? E é muito, muito. E aí a gente coloca, né, costuma colocar, principalmente nós brasileiros, o misticismo, aquilo que é mistério, aquilo que não acontece. Mas a partir do momento que a sua consciência consegue alcançar este ponto, ele já existe, ele é presente, ele é aqui agora, e cada vez mais. Por isso que a gente trabalha muito com expansão da consciência. Então, quanto mais eu sei, mais eu posso desenvolver e desempenhar, inclusive para todo o meu sistema, né? Sem precisar o quê? Puxar todo mundo, trazer todo mundo, estar na responsabilidade de fazer pelo outro. E isso vai me trazer o quê? Liberação. Para eu viver uma vida mais plena, para eu viver uma vida real, porque tem uma outra coisa também que eu quero comentar aqui com você, que é o olhar que muitas pessoas se sentem, né, culpadas por ultrapassar aquilo que os familiares delas não conseguiram. Mas a gente precisa lembrar que em muito pouco tempo
né? As pessoas viviam de forma bastante precária e hoje todo o desenvolvimento nos traz grandes possibilidades. Então, se a gente pensar no místico e naquilo que é sagrado, ah, não, eu não posso ultrapassar. Mas eles já viveram aquele sufoco, eles já viveram o pesado, eles já viveram a penúria. Para quê? Para que nós pudéssemos chegar onde nós estamos. Então, estamos liberados para fazer melhor e fazer mais. Isso que a constelação sistêmica vai trazer é daquelas coisas que estão no nosso inconsciente, tá por trás de nós e a gente não consegue ver aqui. E aí, ampliando, né? E tendo essas liberações, a gente vai conseguir. Então, não tem mágica, não tem mistério, né? Tem é, é, um olhar sobre as reações do ser humano enquanto aquelas necessidades básicas do ego, inclusive. Você usou duas palavras aí que me chamaram muita atenção, porque pelo tudo que eu já vi as pessoas falando de constelação, eu acho que elas chamam a atenção. Muitas vezes a gente traz, assim, da ancestralidade e às vezes até da última geração, culpas e limitações, tá? E você trouxe, eu queria que você falasse um pouco mais dessas duas, porque o Uhum, pessoal que vai vir com a gente conversar sábado e que vai sempre nos procurar uhum. no site e tudo mais da gente, eles querem entender isso um pouco mais, tá? Então, se você pudesse falar o quanto a gente libera de culpa e de limitação quando a gente faz um estudo, por exemplo, de constelação, tá? Exatamente. Por quê? Mais uma vez, falando do não misticismo, e sim daquilo que vem trazendo na nossa fita de DNA, por exemplo. A gente é um campo de memória. E essa memória vai passando, passando de um para o outro, de várias formas. Biologicamente, dentro das histórias que são contadas, né? Ah, mas eu não sei da minha família, eu sou uma pessoa que eu descobri que eu sou adotivo, e aí eu não vou ter os comportamentos daquelas pessoas que não me quiseram. Não, você vai ter sim. Porque aquelas pessoas que não quiseram é uma coisa muito ampla, né? A gente precisa entender aquilo que foi e aceitando aquilo que foi, a gente consegue ir para a vida também. E a gente tem que lembrar que nós temos o quê? Uma fita de DNA. E essa fita tem todas essas memórias. E graças a isso a gente vai trazer sim daquele campo. E fora que nós temos o nosso período de gestação, onde também esses sentimentos, aqueles, né, sentimentos que foram sentidos, né, sentimentos sentidos pela mãe, vão estar atuando, porque tem uma memória aqui dentro, né? Aquilo que você vai receber de alimentação física é a sua alimentação emocional também. E o seu cérebro vai entender que eu passei por isso, eu não vi isso, eu quis aquilo, então eu vou guardar isso e lá na minha vida adulta eu vou replicar para as outras pessoas, né? É dessa forma. Então, quando cada um de nós começamos a perceber que agimos até de um jeito que a gente não gostaria, mas quando vê, já fez de novo, e de novo, e de novo, de novo, é o momento de olhar. Qual a diferença, né? Ah, mas uma terapia breve e uma terapia não tão breve. É justamente isso. Você vai trazer esse sintoma, que pode ser uma negação pelo dinheiro. Eu consigo é, ter dinheiro, o dinheiro vem até mim, de repente eu sumo com o dinheiro. O dinheiro some da minha mão, a coisa escapa. Eu tô com bem, daqui a pouco eu ando, ando, ando e não tá bem. Então, esse é o sintoma. E aí nós vamos olhar a causa. O que que tem lá atrás, nessa minha fitinha linda de DNA, que ela tá honrando alguma coisa que aconteceu. Então, a gente vai olhar naquilo, vai trazer esta memória à tona, não é um pirlim, pim, pim, não. A gente vai entrar nesse campo mórfico, que é o mesmo campo do celular, por exemplo, né? Que está tudo aí, o eletromagnético. E olhando para aquilo, o que que foi? Qual foi a dor? Qual foi o emaranhamento que iniciou ali, que pode ser infinitas possibilidades, não dá para saber. E que vindo na nossa consciência. E aí eu vou te explicar o que são essas infinitas possibilidades. Aí chegando na nossa consciência,
Eu falo, uau, então eu estou repetindo esse tipo de padrão para não ter dinheiro? Sim. Agora eu posso fazer diferente, então, porque eu já estou consciente. Então eu me libero disso. E quando eu vou dar esse passo para arranhar de novo, é por lim-pim-pim? Não, é a consciência. Eu já posso fazer diferente, eu posso fazer melhor. Eu não tenho que respeitar assim. Então o dinheiro pode vir a mim, sim. Eu aceitar. E o que eu vou fazer com as próximas gerações? Lembra que eu falei da expansão de consciência? Os outros podem falar assim: olha, sei lá, o tio Cosmo foi o primeiro da nossa família que fez uma faculdade. Então, existe um caminho, uma possibilidade para fazer faculdade. Então, nós vamos por aquele caminho lá. E as outras gerações estão liberadas daquela dor e vão fazer diferente, vão fazer mais. E dali para mais e mais e mais. Quando eu falo infinitas possibilidades, porque às vezes pode ter acontecido. Nós estamos no Brasil, um país que foi colonizado, um país que foi, né, tá cheio de questões ainda que precisam ser vistas no coletivo, né? Pessoas que perderam terra, pessoas que ganharam terra, pessoa que roubou terra, pessoa que sequestrou outras pessoas, né? Os indígenas já estavam aqui e todo mundo foi atropelando todo mundo e nós somos todos juntos, sabe? Essa grande mistura de ideias, de raças, de vontades. E depois teve o pessoal que fugiu da guerra e veio aqui para o Brasil e deixou pessoas lá para trás, né? E trouxe para cá, para esse lugar. E gente que tinha educações muito rígidas lá do outro lado do mundo. Vem para cá e todo mundo muito solto, todo mundo muito de abraço, todo mundo. E aí os que nascem aqui não sabem se abraça, não sabem se é rígido, não sabem. Então, todos esses emaranhamentos, tá? Vem de todos esses lugares. Imagine nós, brasileiros, que temos todas essas memórias. Então, a gente vai para frente, vem para trás, vai para um lado, vai para o outro, sobe e desce, e às vezes fica meio perdido, mas organizando isso, harmonizando isso tudo, a gente consegue o quê? Viver melhor, viver mais livre, né? Trabalhando as nossas potencialidades para ter uma vida muito mais confortável hoje. E Muito isso vai legal. vir, isso vai. Gente, eu vou fazer um comentário muito interessante. Eu com uma gripe terrível e a Cláudia com dengue. A gente está ótimo, a gente está fazendo um esforço aqui, mas estamos ótimos e felizes. Vamos lá. Quando Pleno. a gente em constelação, ela tem um estigma do próprio nome ligado a alguma coisa que fosse mais astros, né? E não é. Ela, na realidade, é uma constelação dentro da constelação quase familiar e sistêmica, que é exatamente um sistema mais próximo. Exatamente, exatamente. Na Então, verdade, só te ir colocando, é, o nome seria constatação. Mas aí, para trazer, né, escrever constatação para fazer as traduções, ia ficar muito estranho, muito complicado, porque eu vou te explicar. Isso vem do alemão, né? É um alemão quem trouxe esse pensamento, né? E aí, quando foi traduzido para o português, esses queridos mestres que vieram traduzir, eles falaram: "Mas se a gente colocar constatação, familiar, sistema, isso aqui vai criar uma confusão e não vai ter um ritmo dentro do nosso português, que é uma língua bastante vasta. Então, vamos colocar constelação familiar, né? E vem mesmo desse sistema, mas eu constato que no meu sistema tinham dores que hoje eu repito, e a partir dessa constatação eu posso fazer diferente, entende? legal. E eu acho que tem uma coisa que seria muito interessante, assim, só para a gente dar um extra aqui para o pessoal, tá? Na constelação, as pessoas tomam, algumas pessoas ou bonecos tomam posicionamentos dentro dessa ancestralidade, certo? Contam só assim um breve assim para as pessoas entenderem o que que é, o quanto é importante isso para a vida da gente, o quanto que esses personagens que a gente traz, o quanto eles são fortes dentro da nossa criação, da nossa constituição como ser humano.
E eu vou mostrar isso na prática. Eu vou trazer aqui alguns bonequinhos que estão bem perto de nós. E olha só, o que que acontece? Isso aqui, ó, eu vou trazer esse bonequinho. Aí eu falo para o consulente assim: olha, esse bonequinho aqui vai representar você. O que que vai acontecer? Pum, uma mágica? Não. Quando eu estou dizendo isso, eu já estou colocando o meu cérebro e o meu inconsciente para trazer aqui nesse campo. Essa informação, ela vai cair aqui. Então, é uma coisa. Não, é o que está no meu inconsciente, lá dessas gerações todas, que vem para cá, e na hora ele vem e traz aqui. Aí eu olho, olha, como que está isso aqui? O que que você acha? Ela olha para frente, ela olha para trás, ela olha para cima, para baixo, e eu vou interpretar isso, eu, consulente, eu vou interpretando isso, e através das técnicas, porque logicamente que o mental, ele vai trazer, de alguma forma, um controle, então eu tenho que saber onde é o olhar do sistema e o olhar daquele que está sendo consultado, que ele quer fazer o negócio ir mais rápido lá para o lado bom da vida dele. Mas não é assim que funciona. Então, tipo assim, olha para onde olha. Então, vai olhar para cá, olha para cá. Tá bom, entra esse personagem. E aí, como que fica? E ela vai virar, ela vai se movimentar. E esse campo vai dizer para mim, que eu estou consciente da técnica, e estudei também várias filosofias, enfim, várias coisas, o que está me dizendo? Na interpretação do cliente, esse aqui está me dizendo assim, ah, essa aqui não gosta dessa, ou sei lá, qualquer coisa, então elas estão viradas. Não. E eu vou entender, uma está olhando para o passado e outra está olhando para o futuro, por exemplo. E aí a gente vai o quê? Trabalhando isso e trazendo esse inconsciente e vendo qual o sofrimento. Quando chega na causa, por exemplo, elas olham para um lado e aí vão trazer a dor disso. Ah, mas ela olha para o lado e olha para onde? Olha para o chão. Ou ela olha para cima, ou ela olha para frente, né? E a pessoa vem, não, parece que ela está olhando para frente e está triste. Então, a técnica vai me dizer o que que significa este frente e o que significa esse triste. E aí a gente vai conduzindo, não, né? Mas facilitando esta memória vir para a consciência para que depois haja uma harmonia, uma harmonização. E aí, entre os pontos, né, que são as falas sistêmicas, são as curas, né, que é o final da constelação, onde vai harmonizar isso tudo que foi. Vamos dizer assim, que é uma questão de perda, né? Essa pessoa, né, aproveitando aí que ela é oriental, ela teve que sair lá do país dela, mas deixou todo mundo para trás. Então, ela olha para onde? Olha para aquele país e para aqueles que ficaram. Então, ela não está inteira aqui. E se ela não está inteira aqui, os descendentes dela não ficam inteiros, porque eles vão sentir, de alguma forma, alguma coisa ficou para trás. E aí, quais são as tendências? Deixar pessoas, não aceitar pessoas, fugir de situações, não parar em trabalho. Se a gente for falar fisicamente, assim, pode ter doenças físicas mesmo. Como chama aquele do estômago? Ter Gastrite. gastrite. Nossa, na minha família todo mundo tem gastrite. Opa! Quem que ficou lá atrás, que não está sendo visto e que pega o estômago de todo mundo, né? Ah, eu tenho câncer de mama, minha tia teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, minha tataravó e a tia de não sei o quê. Quantos excluídos não tiveram? Quantas pessoas não nasceram e não puderam ficar por conta disso? Aí a gente vai olhar. O sintoma está aqui, mas a causa está lá na frente. Isso cria a vida, gente? Cria. Por quê? Porque a consciência, lembrando que não existe passado nem futuro, ela vai criar um agora para essas situações. E este agora vai se harmonizar e todo mundo recebe. Aquele agora fica bem, para que os do futuro, lembra que eu falei que todo mundo, as futuras gerações também ficam bem, para que esse aqui do presente
também se harmonize e abra caminho para os próximos não viver as mesmas sensações que os outros estão vivendo. Muita gente fala que é um movimento da alma. E aí as pessoas assustam. Calma, mas é a alma do negócio. É como se dissesse a alma do negócio, o âmago, a essência, né? E onde tem desarmonia, gente, não há paz, de qualquer forma. É Muito bom. Gente, a gente vai deixar um pouco para vocês irem assistir lá no sábado, tá? Sábado agora a gente vai ter o projeto, começa o projeto Desacelere, que a gente quer que seja a primeira vez que vai ter o encontro das 6 mulheres trazendo seus conhecimentos diferentes para o mesmo ambiente no mesmo tempo, tá? Mas eu tenho muita convicção de que elas vão estar com a gente de novo em janeiro, em fevereiro, depois vão fazer virtuais, a gente tem muita coisa para criar juntos, certo? Cláudia, dá um recado aí para o pessoal sobre o sábado e vamos encerrando, porque a gente sabe que na internet não pode ser muito longa as entrevistas. Conta pra É gente isso, daí o sábado. é isso mesmo, gente. Sábado, então, vai ser o primeiro de muitos projetos desse, tá? Por quê? Porque nós temos um propósito. E o nosso propósito é ajudar pessoas a expandir consciência, a viver melhor, a tranquilizar, a ter paz e ter sucesso. Sucesso em tudo. Sucesso financeiro, sucesso em todas as relações. Onde a gente sabe que está todo mundo muito soterrado de muitas coisas. Então, respirar, entender melhor, reviver de verdade, né? Retomar de um ponto zero para que lá na frente possa chegar na, no ápice do bem-estar. É isso que a gente vai fazer daqui para frente e contamos com a presença de todos vocês. Vamos fazer isso. Uma família grande, onde estejamos alinhados com o nosso melhor. Muito, muito prazer em conhecer todos vocês. E aguardo vocês lá. Bom, gente, então sábado, dia 30, estaremos no CDR Casa do Bem-Estar, pegando um gancho no que a Cláudia colocou. Agradeço demais a Cláudia ter feito essa participação aqui no Crone Você. E a gente, qualquer dia desse, a gente volta a conversar sobre outros assuntos, mas assim, a gente conta com vocês lá. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, tá? E vem com a gente. Se quiser tirar dúvidas com Cláudia, manda as perguntas. Quem sabe ela escreve um textinho, a gente coloca em alguma coisa e vem participar. Um grande abraço e até a próxima. Gratidão, muita gratidão. Obrigado, tudo de bom.